Bom dia. No programa Vencer de hoje, eu tenho a grata felicidade, a alegria de conversar com Vanúzia Mello, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, mas uma empreendedora nata, uma mulher que mudou a vida dela, da família dela e de todo o entorno. Uma pessoa que saiu do Seridó, do interior do Rio Grande do Norte e hoje transforma sonhos em Natal. Vanúzia, conte para as pessoas, os nossos telespectadores do programa Vencer, quem é Vanúzia Mello? Vanúzia Mello é uma guerreira, uma mulher que vive defendendo o seu dia a dia, defendendo o seu ponto de vista a cada minuto. Mas antes de você falar na Vanúzia, então, vamos lá. Vanúzia Mello nasceu aonde? Vanúzia Mello nasceu no sítio, no município de Belém de Brejo do Cruz. Belém do Brejo do Cruz. Isso. Como é o nome do sítio, Vanúzia? Sítio Palha de Cima. Palha de Cima. Palha de Cima. Que nome interessante. Pois bem pertinho de Jatobá dos Doidos. Quem nasce em Palha de Cima é o quê? Palhense? Palhense, eu acho. Essa é Vanúzia Mello aí. Eu conheço, essa é a empresária mais extrovertida que eu conheço. Vanúzia, então aí você vem numa família de quantas pessoas? Nós somos 9 irmãos, tem um irmão meu falecido, e são 5 mulheres e 4 homens. Hoje estão todos em Natal? Não. Tem um que ficou no sítio, tomou conta da fazenda, meus pais já faleceram. E meu pai também é de uma família muito grande. E nós pequenas, eu quanto minhas irmãs também, viemos para Caicó estudar. E a gente passava o ano em Caicó e nas férias era ir para o sítio. Essa foi minha infância. Até dentro de açude. Nadando, roubando manga, roubando cajá, roubando siriguela, roubando tudo que tinha no sítio. Quando a gente chegava no sítio, acabou o sossego. Roubava galinha na época da Semana Santa. É que hoje nem conhece mais isso, é roubar galinha na sexta-feira para poder comer no sábado, né? Exatamente, tomando banho de açude, cheio de lama. Você teve uma infância muito saudável, diferente da maioria das crianças de hoje, né? Muito saudável. Mas isso foi até quantos anos, mais ou menos, você ficou no sítio? Nessa vida, assim, de Caicó, sítio, até os 16. Até os 16 anos. Aí, nesse período, com 16 anos, você foi para onde? Para Caicó ou veio para Não, Natal? A gente já morava em Caicó. Já morava em Caicó. Isso. As férias que eram no sítio As férias que eram no sítio. O problema era nas férias. A gente começando a arranjar namorado, Jussier. Aí eu ia para o sítio nas férias, em plena festa de Santana. Aí pronto, quando completou 16 anos, não ia mais para o sítio de jeito nenhum, ficava em Caicó. Me diga uma coisa, Vanúzia, aí com 16 anos, Caicó, e você ficou então em Caicó até 16 anos? Como não. Aí eu só fui embora de Caicó quando casei. Não, então vamos falar, você, dos 16 anos, você começou, estava estudando, tá? Era estudante. E aí você começou a conhecer o Chiquinho, que é o seu esposo hoje, com quantos anos? Homem... Como Chiquinho... foi esse encontro? Aonde foi esse encontro? Eu não acredito que você quer falar nisso, não. Chiquinho é uma figura maravilhosa. Chiquinho é o meu pilar. Hoje eu não consigo... Vamos falar em Chiquinho agora. Onde você conheceu o Chiquinho e como você conheceu o Chiquinho? Eu conheci Chiquinho assim, meu avô. Então, meu avô ele era quem tomava conta. Eu vivia muito junto com meus avós, por meus pais viverem no sítio. E então, meus avós tomavam, vamos dizer, conta da gente. Mas a gente morava em casas separadas. E meu avô dizia que eu era muito danada, que eu era namoradeira. Então, meu avô adoeceu e veio para cá, para Natal, para se cuidar, né? E ele estava com um cálculo renal muito avançado e não escapou. E Chiquinho trabalhava de caminhoneiro. Chiquinho era caminhoneiro, era caminhoneiro de uma tia minha. E ele é como vocês sabem, uma pessoa muito bondosa. Ele nasceu já bondoso. Então, quando meu avô adoeceu, o caminhão que ele trabalhava quebrou nessa época. E ele foi ajudar no hospital com meu avô. E um dia meu avô disse assim: ô Chico, você é um rapaz tão bom, tão calmo, eu tenho uma neta tão danada, você podia conhecer minha neta. Nossa, mãe! Meu avô faleceu. Aí... Mas, Vanúzia, entenda isso, interrompendo você,
Mas já interrompendo, não quero interromper, mas já interrompendo. Olha só que coisa interessante. O seu avô prestes a partir, né, ou desencarnar, pois ou morrer é, para as pessoas. Jussier. Isso foi uma visão que pois talvez eu acredito que foi ele que... Chiquinho, você é um homem bom, eu tenho uma neta danada. Quer dizer, ele queria juntar os opostos para que as pessoas pudessem melhorar. E juntou, vocês se melhorarem. Né? Então, mas aí, vamos lá, conta a história como foi. Aí, Chiquinho, meu avô veio a falecer e Chiquinho não pôde vir no dia do enterro do meu avô. Chiquinho veio na missa de 30 dias. E foi apresentado à família aquele Chiquinho que tomava conta do seu avô. Aquele rapaz tão bom que tomava conta de meu avô. E minha avó era apaixonada por ele. Amava Chiquinho. E quando eu vi Chiquinho, eu me apaixonei, né? Só que eu tinha um namorado. Nossa, mãe! Não podia fazer chifrar o rapaz, né, na verdade? Podia, lógico. Podia? Podia. Naquela época já faziam isso? Oxente, lógico. E como foi essa chifrada, então? Então, eu já namorei com o Chiquinho, né? Mesmo com outro? Mesmo com outro. E eu não queria acabar o namoro com outro, eu já sabia que era Chiquinho. Fiquei namorando com o Chiquinho e com o outro. E os dois sabiam? Não. Ninguém sabia de ninguém. Pequena como Caicó? Sim, mas Chiquinho morava em Natal. E eu morava em Caicó. E Chiquinho vinha para Caicó só me encontrar. Aí quando ele chegava em Caicó, ele dizia assim, você não gosta de céu? Não, eu só gosto de estudar. Eu não podia sair com ele. Sim, ele não sabia que você tinha um namorado. Ele não sabia que ele tinha outra. Ele não sabia que eu tinha outro namorado. E ele também tinha outra aqui em Natal. Nossa, estava tudo empatado, 1 a 1. Pois bem, e eu sempre fui uma pessoa muito aventureira. Eu jamais queria casar. Eu nunca imaginei casar, mas eu era muito apaixonada por ele. Foi de repente assim? Você de viu? repente. Nós não namoramos 6 meses. Mas me diga uma coisa, me conta essa história, eu gostei dessa história aí. Você tinha um namorado, aí viu o Chiquinho e se apaixonou por Chiquinho, na missa de 30º dia. Foi. E aí, você continuou namorando com ele quanto tempo? Com os dois, ao mesmo tempo? O tempo que eu namorei com ele, até o dia de fugir. Nossa, mãe! Então... Peraí, essa eu não conhecia. Mas... Essa história aí estava lá no Chiquinho baú. vai me matar. Mas me diga uma coisa, que Chiquinho namorava e Chiquinho foi... Chiquinho foi me visitar, só que a minha avó sabia que Chiquinho ia para lá, para Caicó. A sua avó alcovitava, né? Assim. Vamos dizer, a minha avó sabia que Chiquinho vinha. E eu tinha passado o dia numa feijoada na minha escola. Sim. Então, de tudo que acontecia na escola, eu estava na frente. E passei o dia namorando com outro, com o meu namorado, lá nessa feijoada. E quando eu cheguei em casa, aí eu vim na casa da minha avó e minha avó disse, e esses cabelos tão arrepiados? Você imagine como não era, né? Eu disse, vovó, eu estava numa feijoada o dia todinho. Ele disse, de noite você vai ter uma surpresa, que era Chiquinho que ia chegar e eu não sabia. Ele tinha ligado e dizendo que vinha. E eu não sabia, a vovó não tinha dito a mim. Quando foi a noite, Chiquinho chegou. Eu tinha passado o dia namorando com o outro, a noite Chiquinho chegou. Aí, sei que eu me empolguei e chamei ele para fugir. Eu chamei ele para fugir. Você que chamou o Chiquinho para fugir? Eu que chamei. E o outro ainda estava namorando com o outro? Ainda, o outro só soube no dia que eu... Aí você fugiu para Natal? Aí eu fugi para Natal de ônibus. Naquela mesma noite? Quando eu cheguei na rodoviária, a gente de ônibus, em Caicó. Pobre de marré, não sabia nem o que era a vida. Chiquinho, você não, você era filho de fazendeiro. Sim, mas Chiquinho, eu não sabia nem quem era Chiquinho, Jussier. Meu Deus do céu, muita coragem. Começou o empreendedorismo aí, no caso, né? Empreender pois é, numa situação eu não sabia nem quem era Chiquinho, nem de que família Chiquinho era. Não sabia de nada. Não sabia de nada, eu só sabia que eu era apaixonada por ele. Isso é um exemplo, porque todo empreendedor, ele precisa arriscar. E quando você arrisca, você não sabe se vai dar certo. Arriscar, empreender, é isso. É você, às vezes, nem sempre você sabe o que você está fazendo. O certo seria você trabalhar isso, saber o que está fazendo, porque quando você empreende com planejamento, quando você empreende com pesquisa, sabendo onde você vai colocar o seu mercado, o produto que você vai colocar, aí você tem a probabilidade muito maior de dar certo. Mas no caso de Vanúzia Mello, ela empreendeu, o primeiro empreendedorismo dela, ou seja, o primeiro empreendimento foi namorar e casar. Como? Fugindo naquela época em Caicó. Há quantos anos, Vanúzia, é isso? 30 anos. Há 30 anos. Então, Vanúzia, há 30 anos, tem o seu primeiro
lapso de empreendedorismo, o primeiro insight de empreendedorismo, quando ela diz assim, eu caso fugindo para Natal. E chegou em Natal com o Chiquinho. Que chegou em Natal? Ah, não? Foi abortado o nosso fugimento. Lá na rodoviária de Caicó. Na rodoviária de Caicó. Um primo meu viu eu passando e perguntou para onde eu ia, naquela hora. Aí eu tinha combinado com o Chiquinho que a gente ia fugir, né? O Chiquinho foi pegar o táxi na rodoviária para vir pegar. E ele disse que o medo que tinha era de perder as passagens, que era o dinheiro que tinha. Eu não ia. Então, quando meu primo me viu e perguntou para onde eu ia, eu disse, eu vou fugindo, mas não diga a ninguém. Eu vou fugindo com o Chiquinho. Ele disse, quem é Chiquinho? Eu disse, é meu namorado. Ele disse, seu namorado? Aí eu disse, sim. Ele disse, tá certo. Aí só que ele foi lá e acordou meu tio, Adívio, que me viu e eu dizendo que ia fugindo. Ele disse, não, Vanúzia está dormindo. Aí meu tio foi lá no quarto, eu não estava dormindo, lógico. Aí Chiquinho, mais esperto, né? Eu fazia assim, vamos entrar no ônibus. Ele disse, não vamos agora não. Só que ele sabia que corria o risco de alguém da minha família vir atrás. E ele disse que a vergonha poderia ser maior tirar a gente dentro do ônibus. Claro. E ficou esperando lá de fora. E eu, na maior inocência, não sabia o que era. Estava precavido, né? Precavido, né? Aí o meu tio encostou e disse, vai para onde? Eu disse, vou fugindo para Natal. Menor de e idade. vai fazendo o quê? 18 anos eu tinha. E vai fazer o que? Eu disse, vou fugir com o Chiquinho. Vanúzia, entre no carro, vamos embora. E foi... Chiquinho disse, ela quer ir. Eu disse, eu quero voltar, a gente casa. Aí foi a Dívio disse, daqui a 15 dias vocês dois vão estar casados. Pronto. Aí no outro dia, a Dívio, isso meus pais nem sabiam, estavam na fazenda. No outro dia, no outro dia passou aviso para minha mãe, na Rádio Rural de Caicó. Que minha mãe fosse para Janduís, porque naquela época não existia telefone, não existia celular, não é? Então, minha mãe foi para Janduís e ligou para saber o que era. Aí a Dívia disse que era porque eu tinha fugido. Aí mamãe disse, e aí ela está onde? Está aqui, não deixei fugir não. Aí nós fomos para o sítio, eu, Chiquinho, a Dívio, e quando a gente chega lá no sítio, você não sabe a cena que eu encontrei. Todos os moradores no alpendre, esperando esse Chiquinho, que todo mundo queria saber quem era que tinha me carregado. Essa é uma história fantástica. Essa é Vanúzia Mello. Nós vamos agora para um rápido intervalo, para que a gente possa mostrar os nossos comerciais. Voltamos em instantes com o programa Vencer. Voltando agora com o programa Vencer, continuando a conversa com Vanúzia Mello, empreendedora, cabeleireira e, por que não, uma grande comediante, uma pessoa alto astral, em que a entrevista está fluindo de uma forma que eu nem esperava, uma forma diferente, ou seja, o bate-papo se transforma numa conversa. Eu descobri coisas que nem eu sabia e que pouca gente sabe, é que o marido dela, empreendedor, hoje sócio na empresa, foi, durante algum tempo, namorou com ela, com outra pessoa, ou seja, ele foi o triunvirato, ou seja, Dona Flor e seus dois maridos. Só que não era marido, eram namorados na época. Chiquinho, que hoje é conhecido como um grande cabeleireiro aqui de Natal, mas as pessoas hoje, inclusive no Seridó, que tem uma penetração muito grande aqui do programa, estão assistindo e vendo como foi a história de Chiquinho, como foi o começo desse empreendimento chamado Vanúzia Mello. Vanúzia, então aí quando você chegou na fazenda, você chegou lá, todo mundo estava esperando para saber quem era esse príncipe, essa pessoa especial que estava carregando. E meus pais que também não conheciam. Porque as pessoas antigamente diziam assim, que eu estava carregando a moça, né? Pois é. Virgem, Jussiel era virgem. Mais uma particularidade que vocês estão sabendo de Vanúzia, ela ainda era virgem. Palavras dela, então, com 18 anos, que é uma coisa difícil, né? Mas... Não, naquela época não, José, há 30 anos atrás, 50 anos atrás. Há 50 anos atrás, que é há isso? 30, não, há 30 anos atrás. 30 anos. Então, aí quer dizer que você voltou para a fazenda, chegou lá, casou. Como é que foi o casamento e chegada em Natal? Então, minha mãe disse, você vai casar? Agora eu vou casar, né, mamãe?
Aí vamos arrumar a noiva, né? Fazer o enxoval da noiva. E a noiva que não sabia o que era fazer, comer. Para a cozinha. Eu sempre odiei cozinha, que até hoje... Você também continua odiando cozinha, né? Sim, lógico. Mas me diga uma coisa, Wanda, você casou. Aí como foi chegar em Natal? Como foi? Você casou e veio para Natal? Não, teve um percurso muito longo. Você casou e ficou em Caicó? Nós casamos, fomos embora. A família de Chiquinho foi embora na época da seca de 70. Sim. Para o interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada Iracemápolis. Iracemápolis. Os pais dele também não sabiam que ele tinha casado. O Chiquinho continuava em Caicó. Chiquinho... Não, quando a gente casou, o meu sonho era viajar de caminhão. E Chiquinho não era caminhoneiro? Era. Então nós pegamos uma carona de caminhão. E foram para São Paulo. E fomos até Brasília de caminhão. Ah, Brasília. Até Brasília, era meu sonho, era viajar. Eu achava que eu estava casando com um caminhoneiro e que eu ia viver dentro de uma bulé de caminhão. Você vê como o mundo dá volta, né? De repente. Muitas voltas. Porque assim, meus pais, eu amava andar de moto, amava andar de caminhão. E eu não tinha entrado nunca no caminhão, porque só era rapariga que entrava dentro do caminhão. Né? Andar de moto? Ave Maria, uma mulher andar de moto, eu vivia andando escondido. Então, quando meu pai um dia soube que eu andava de moto, perguntou se eu estava enlouquecendo. Eu disse que não. Que andar de moto era maravilhoso. Em outras palavras, você estava começando a inovar. Na época, como você está falando, há 30 anos, casar virgem era inovação, aliás, casar não virgem que era diferente, né? Então, o normal era ser virgem, na verdade, normal era né? ser virgem. Você ainda era virgem, agora Todas as a minhas normal amigas, era andar de moto, a pois normal é. era você estar andando num caminhão, se juntar com alguém, que casar isso com tem alguém. demais. Mas era um tabu para aquela região, era um tabu para a época, então muito você já estava grande. inovando na sua vida. Pois e aí você é. chegou a Brasília, andou de caminhão, e como foi o nós retorno? fomos. Engraçado que nossa segunda noite de lua de mel, eu dormi em cima da carga de sal. Na estrada depois de Mossoró, era Fortaleza, eu não lembro, naquela época eu era mais desorientada do que nunca. Eu só sei que a gente dormiu na estrada, num posto de gasolina, e a gente foi lá para cima dessa carga de sal e dormimos lá, foi maravilhoso, eu vi as estrelas tudinho. Tá certo. Como vocês queiram entender as estrelas que ela ficou vendo, né? Ela mesmo Então, falou aqui em off que viu muitas estrelas, mas vocês entendam como vocês quiserem. Mas vamos lá, Vanúzia. E voltando, eu quero saber o seguinte, já o lado empreendedor, vamos deixar, o casamento Então, já viu, você então foi... eu fiquei grávida. Certo, aí isso viajando lá em Brasília, São Paulo? Não, quando a gente chegou na casa dos pais de Chiquinho, a gente só passou um mês lá. E voltaram para Caicó? A gente voltou para Caicó. E como foi o lance do salão de beleza em Caicó? Nós passamos um ano. Eu fiquei grávida, logo no começo eu fiquei grávida com 2 meses de casada, eu já estava grávida. Então, eu vim para o sítio, eu passei um ano no sítio. Foi a época que Thalita nasceu. Thalita nasceu em Janduís. Foi nessa época que eu fiquei grávida e meus pais... Chiquinho ficou desempregado. A pessoa do caminhão deu as contas a Chiquinho, que eu não podia, certo, né? Então, a gente foi para o sítio. E foi naquela época, foi muito difícil, porque foi a época que meu pai era agricultor e plantador de algodão. Sim. E deu lá uma parte de terra para Chiquinho plantar algodão. Foi a época que apareceu o bicudo. E Chiquinho não teve nenhum lucro. Passou um ano trabalhando. Aí, quando terminou, que foi fazer as contas, as coisas lá todas, ele disse assim, Vanúzia, vamos embora para São Paulo? Eu disse, vamos. Thalita tinha 4 meses. Isso à noite ele me disse, quando foi no outro dia, eu disse, mamãe, nós vamos embora para São Paulo. A gente vai para Iracemápolis. Ela ficou aperreada, como qualquer mãe, e outra, Thalita foi a primeira neta, era tudo muito cheio de mimos. E ela disse, sua filha? Eu disse, vai comigo. Você não disse que quando a gente casar, para onde o marido for, a gente vai? Pois meu marido vai e eu vou. E fui. Isso demorou quanto tempo em São Paulo? Nós moramos 6 anos em Campinas. E começaram a ser cabeleireiro Foi lá. aonde a gente começou. E você também começou a aprender a cortar cabelo lá? Isso. Chiquinho foi trabalhar no Unibanco. Certo. Ele era, acho que é malotista, né? É. Transportador de malote. É. Okay. Do Itaú. Hoje o Unibanco, né? Exato. Algo assim, no Itaú. Então, ele trabalhava à noite. Ele trabalhava à noite e um dia ele viu um folder de uma escola
de Ondina. Até hoje nós ainda mantemos contatos. E foi onde ele chegou e falou, Vanúzia, isso, eu só era do lar. Ele falou e disse, Vanúzia, você podia fazer um curso de cabeleireira. Eu disse, mas eu não sei colocar um grampo, Chiquinho, no cabelo. Ele disse, mas Vanúzia, para você ajudar nas despesas do lar, só ele trabalhava. Então, eu disse, tá certo, faça você, se você gostar, eu faço. Aí ele foi fazer o curso, para me incentivar. Chiquinho sempre uma referência, né? Ele fez o curso, aí você também foi. Com 3 meses, cada vez que ele chegava do curso, ele fazia, Vanúzia, eu aprendi isso. Bacana. Com 3 meses, eu disse, eu quero entrar. Jussier, o salário de Chiquinho só dava para o nosso curso e a alimentação das crianças. Era altamente regrado. E só existia nós dois. Nós fizemos um curso intensivo de casal. Só tinha nós dois no mundo, com 2 crianças. E aí, Vanúzia, quando o seu retorno para Natal, quando você começou o salão Vanúzia e Melo aqui, como foi? Velho, aí eu vindo de Campinas, eu ainda fui para Caicó. A minha vinda de Campinas foi direto para Caicó. Eu passei 11 anos morando em Caicó. E Chiquinho veio para o Natal? Não, nós morávamos em Caicó. Nós tínhamos salão em Caicó. Não, eu sei. Eu lembro. Vocês ficaram em Caicó. Isso. Eu digo aí, eu quero já vir para aí a minha vinda para cá, Natal. A minha vinda para Natal foi bem árdua. Foi muito árdua. Mas essa cidade é muito maravilhosa, Jussier. Abraça as pessoas que querem trabalhar. Então, eu vim falida de Caicó. Aí você abriu aquele salão... Na Afonso Pena. Na Afonso Pena. Não, primeiro eu trabalhei no Carrefour. Mas Chiquinho já ficava trabalhando, se eu não me engano, já no Jardim Tirol. Eu vim para o Carrefour. Chiquinho veio primeiro na frente para o Carrefour. Trabalhou um tempo no Carrefour. E depois foi quando a gente alugou esse canto no Tirol. Amigos, Jussier, acima de tudo, amigos ajudam muito as pessoas. E eu sempre agradeço a Deus todos os dias, eu sempre tive grandes amigos. E sem conhecer Natal, sem saber nada, com 3 filhos. A gente começou um salão pequenininho na Afonso Pena. Eu tenho cliente de lá, várias minhas clientes são de lá. Há 16 anos, Jussier. E morava também, alugou apartamento ali na Afonso Pena, um apartamento Não, pequeno. eu vim morando primeiro na casa. Era salão e casa. Era? Depois foi que eu fui para aquele apartamento, embaixo de você. Aí foi crescendo, e eu sempre com essa visão, sempre quis mais. Eu acho que a gente nunca pode parar de sonhar. No dia que você parar de sonhar, está pronto para morrer. Exatamente, concordo plenamente. Né? O sonho você tem que buscar todos os dias. E aí você hoje, você ficou na Afonso Pena um tempo. Fiquei na Afonso Pena. Você passou para Rodrigues Alves, Isso, né? fiquei na Afonso que Pena era durante alugado, 6 então, anos. Né? Não era seu prédio, você não era sempre meu. prédio alugado. A mulher, Era difícil aquela situação de ficar pagando sempre aluguel. Nossa. Aí eu também lembro quando você saiu da Afonso Pena e aí você chega, conversávamos muito, a gente batia muito papo, eu lembro das nossas conversas de noite, e você já enveredava no caminho, mais uma vez inovando no caminho do ciclismo, né? Já na Afonso Pena. E aí quando vocês já estavam ali na Rodrigues Alves, também numa casa alugada, e eu sempre dizia, Vanúzia, o sonho de ter um próprio espaço é interessante, porque o aluguel você pode pagar a prestação do seu próprio imóvel e você tem que investir porque você pode crescer. E aí Vanúzia de repente compra uma casa usada em frente à Caixa Econômica no Tirol, no Petrópolis ali, né? Eu sei como foi difícil, Vanúzia, como foi luta, você usava cartão de crédito de um, cartão de crédito do outro. Mas aí, Vanúzia, o sonho de mudar, o sonho de fazer a vida sua e das pessoas melhorar. Me conta essa experiência, como é hoje estar naquele salão, saindo daqui de onde você saiu, passando pelo que você passou e hoje você está num salão bacana, bonito, apresentável, que eu sou inclusive cliente de lá. Como é essa experiência, Vanúzia? É uma experiência maravilhosa, Jussier. É realizada. É uma fase realizada. Eu não digo só sua, eu digo a experiência que eu estou perguntando, já é a experiência de você realizar o seu sonho de ter o seu próprio negócio, mas também realizar o sonho das pessoas que vão lá. As pessoas chegam lá e elas têm um sonho de sair mais bonitas, de sair mais... Isso é gratificante demais. Olha, eu sou uma mulher muito realizada profissionalmente, amorosamente. Eu sou realizada em tudo. Ô, danado.
eu tenho o que quero perto de mim. Graças a Eu Deus. tenho um homem que quero, eu tenho a família que quero, eu tenho os amigos que eu quero. Pratica o que você gosta. Eu pratico o que eu gosto, eu tenho um esporte que eu amo, tenho É o uma ciclismo, profissão, sou ciclista, sim. Casou na bicicleta também, né, Vanúzia? Pois é. O ciclismo me tirou de uma síndrome do pânico. Eu tenho o ciclismo como uma religião para mim. É uma psicóloga. E hoje eu tenho os amigos que eu quero do meu lado. E a minha profissão é perfeita. Você não tem noção que você chega com uma mulher insatisfeita e ela saindo se amando. Jussier, isso é perfeito demais. Isso não tem preço, né, Vanúzia? Isso não tem preço. E eu sou cliente do salão Vanúzia Melo, o marido dela, que é o meu cabeleireiro, é quem ajeita meu cabelo, quem dá que eu sou uma pessoa que não sou bonita e tal, mas pelo menos ele me deixa menos feio. Eu vou para lá e Vanúzia me dá muitas dicas de como fazer umas coisas no cabelo e tal. Eu sou muito grato a essa família, sou muito grato a esse casal. Obrigada, Jussier. Eu sou fã de Chiquinho, sou fã de Vanúzia. São amizades diferentes. Chiquinho eu vou lá para bater papo sobre empreendedorismo. Vanúzia eu vou para lá para rir, para me divertir com Vanúzia. Que essa mulher, essa cabeleireira que vocês estão vendo aqui, conhecendo um pouco da história, ela abrindo o coração, como poucas vezes na vida ela abriu, eu estou mostrando para vocês, telespectadores do programa Vencer, como é que as pessoas mudam a vida. Não é à toa que Vanúzia é essa pessoa carismática, essa pessoa fantástica que vocês estão acabando de conhecer. Porque olha só, não importa de onde você vem, o que importa é onde você quer chegar. Vanúzia Melo, junto com Chiquinho, que alguns chamam de Melo, eu chamo particularmente de Chiquinho, que é meu grande amigo, meu cabeleireiro, uma pessoa que eu adoro de conversar com ele. Muito obrigada. E esse casal eu conheço há 18 anos, 19 anos mais ou menos. São pessoas que, Vanúzia é isso aqui 24 horas, não tem máscara, é isso. Eu aconselho que vocês conheçam o salão dessa empreendedora, dessa seridoense, junto com um seridoense chamado Chiquinho também que está lá. Eu sou fã dos dois. Sou suspeito porque eu sou usuário desse centro de beleza, desse centro de realização de sonhos que é Vanúzia Melo. Muito obrigado pela sua visita aqui, muito obrigado por esse bate-papo, Vanúzia. Fiquei muito feliz de tê-la aqui, de você poder abrir seu coração, como poucas vezes você abriu na sua vida, de contar a história que você participou com o Chiquinho. Eu agradeço, eu que tenho que agradecer. E agradecer por Chiquinho também, né? Pelo Melo, Chico Melo. E pela minha família. O Salão Vanúzia Melo é uma família. Eu tenho todos os meus filhos lá, Jussier, como você sabe. A minha nora também trabalha comigo. A minha filha Thalita, que faz sobrancelha, ela hoje é referência. Eu posso até dizer, ela é referência em sobrancelha em Natal. Bacana. Então, assim, eu sou realizada pelos meus filhos também. Bacana. Vanúzia, muito obrigado. O programa Vencer está terminando. Aguardo vocês no próximo sábado, às 11h30, aqui na TV União. Tchau.